Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre trabalho infantil. Você sabia que quase 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil? Esses dados são do IBGE e mostram uma realidade que é ainda pior. Nesse tanto de meninos e meninas, cerca de 1.800.000 trabalham em atividades proibidas pela lei. Outra coisa, você já ouviu falar do chamado trabalho infantil invisível? Essa é uma questão que pode estar no nosso cotidiano mais do que a gente imagina. Por exemplo, quantas vezes você não vê um adolescente guardador de carro ou uma criança vendendo bala num farol? Outra coisa polêmica, que chega até a ser bastante defendida por uma parte da sociedade, é aquela de que quanto mais cedo se começa a trabalhar, mais cedo se aprende a ter responsabilidade, se aprende o valor do dinheiro. Ou ainda, é melhor trabalhar do que roubar. Será que é isso mesmo? Para falarmos sobre esse assunto, aqui comigo está a Bruna Ribeiro. Ela é jornalista e especialista em Direito Internacional, repórter do projeto Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, também tem uma coluna no programa Observatório do Terceiro Setor e escreve para um blog no Estadão sobre infância, juventude e diversidade. E eu também converso com o Ronaldo Lira, que é procurador do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância. Olá, boa noite, muito bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Antes da gente começar o nosso debate, vamos assistir uma reportagem aqui. A gente mandou a Thalita Galvão, nossa repórter, para as ruas, para saber a percepção das pessoas sobre o trabalho infantil. Vamos acompanhar aqui. São muitas as causas que levam ao trabalho infantil. A falta de políticas públicas, por exemplo, como acesso à educação, é uma delas. Por isso nós viemos às ruas para saber do brasileiro o que ele pensa sobre o trabalho infantil. Cláudia, você já presenciou crianças, adolescentes trabalhando nas ruas? Já, sim. Sim, já presenciei. O que você já viu? Então, na realidade, crianças no semáforo, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, vendendo as coisas. Assim, eu não acho legal. Você acha que, de repente, ela não pode estar sendo explorada, deveria estar estudando na escola, ao invés de estar trabalhando? Olha, seria até exploração se ela estiver no horário de escola dela. Mas se estiver no horário pós-escola e pós as atividades que a escola passa, eu acho interessante, que vai acrescentar na formação da criança. Olha, dependendo do contexto, da situação, eu acho que pode ser bom. Por exemplo, minha namorada, ela trabalha como jovem aprendiz e lá mesmo onde ela trabalha, ela desenvolve bastante, como comunicação, conversar com as pessoas. Porém, tem realidades que o trabalho acaba sendo até escravo, então acaba sendo prejudicial até a criança. Eu acho que eles precisam para poder ajudar em casa, por essa crise que a gente está, a família ganha pouco, daí as crianças saem para trabalhar, para fazer essas coisas. Para mim, o trabalho infantil, na verdade, é mais uma consequência, né, da realidade. Mas, às vezes, pode ser também optado pelo próprio pai, pela mãe, às vezes, talvez dentro da casa mesmo, ela tem uma educação, uma disciplina que faça com que ela tenha que trabalhar. Comecei entregando panfleto em sinal, que na minha cidade é bem assim, o pessoal costuma começar cedo. E graças a Deus até hoje, eu estou com 28 anos, até hoje eu trabalho. Hoje eu tenho três lojas. E comecei cedo. Acho que se eu não começasse tão cedo, ficaria um pouco mais distante de eu estar onde eu estou hoje. Samuel, nós estamos com dois especialistas lá no estúdio do Aparecida Debate. Quer deixar uma pergunta para eles, alguma dúvida dentro deste assunto do trabalho infantil? Pode ser. Na verdade, uma dúvida que eu tenho é qual que é a idade que pode ter um início no mercado, que pode começar a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar até com o ramo de publicidade, eu tinha essa questão se eu ia ser valorizado no mercado, se meus clientes iam me respeitar. Então, uma dúvida que eu tenho, sim, é essa. Pois é, então começamos com a dúvida do Samuel. Qual que é a idade ideal para se começar a trabalhar? Tem isso? O que a lei diz? Bom, a Constituição Federal estabelece o limite de 16 anos para início no contrato de trabalho. A única ressalva é o contrato de aprendizagem, que pode ter início aos 14 anos. Como ele disse, a namorada dele, uma jovem aprendiz, ou seja, nessa condição é permitido a partir dos 14, mas o contrato de emprego, 16 anos de idade. Bruna, o que você tem a falar sobre algumas opiniões, percepções da sociedade em relação ao trabalho infantil? Você que trabalha com comunicação. Sim, com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. E na Rede Peteca, nós somos um projeto de comunicação, só apresentar brevemente o projeto. É uma plataforma onde nós publicamos reportagens a respeito do tema e também nós realizamos campanhas de comunicação online e offline, formação da rede de proteção.
Então, é muito interessante perceber os comentários, acompanhar os comentários das pessoas, que também são comentários muito que a gente acompanha nas redes sociais, porque existe um desconhecimento a respeito do trabalho infantil. A pergunta mesmo que surgiu foi: qual é a idade? As pessoas não sabem. Até essa dúvida em relação ao aprendiz. Muitas vezes as pessoas falam: poxa, mas não pode trabalhar, mas como que faz? Sempre é associado a uma questão social, a uma questão de renda. Mas 14 anos é uma idade baixa até, e é possível trabalhar de forma protegida. Então, eu entendo a comunicação como uma ferramenta de combate ao trabalho infantil, justamente para elucidar essas dúvidas do que é o trabalho infantil, quais são as causas, quais são as consequências, porque o caso daquele rapaz, por exemplo, que citou ter 3 lojas, ser um caso de Que sucesso. começou cedo, né? Ele atribuiu isso a ter começado a trabalhar cedo, e na verdade ele é uma exceção. A maioria das crianças que começam a trabalhar cedo tem consequências muito graves, que levam até à morte, muitas vezes, acidentes de trabalho, evasão escolar, exploração Eu sexual. tenho até um dado aqui, só te interrompendo, me Uhum. desculpe, mas só para complementar, que no Brasil quase 80% das vítimas de trabalho infantil têm mais de 14 anos e poderiam ser aprendizes, segundo a OIT, né? Uhum. Com certeza. Então, existem portas de saída e conforme a gente puder comunicar e contar para as pessoas, incentivar as empresas a abrirem as vagas de aprendizes, porque, infelizmente, ainda o número de vagas de aprendizes está muito abaixo do potencial que nós teríamos. Então, a gente ainda vai conversar bastante hoje durante o programa, mas lá na Rede Peteca a gente tem várias reportagens sobre diversos tipos de trabalho infantil, para realmente mostrar quais são as causas, as consequências e quais são as portas de saída também, porque a gente sabe que o nosso país é um país muito desigual. Até aproveitando essa deixa dela, como é que está hoje a situação em relação ao trabalho infantil no país, doutor Ronaldo? Bom, nós temos nos últimos anos um decréscimo do trabalho infantil. A questão é que as crianças estão trabalhando nas piores formas de trabalho infantil. Nós temos acidentes graves, nós temos mortes, nós temos crianças trabalhando em locais subhumanos. Muitas vezes, nas nossas operações de trabalho escravo, nós encontramos adolescentes trabalhando. Então, são situações em que haveria uma precarização, há uma precarização para o adulto. E imagine uma criança ou adolescente inserida num contexto de trabalho, num ambiente insalubre perigoso. Então, o que nós temos no Brasil é esse mito que ainda cultural da sociedade de que o trabalho infantil é bom, de que o trabalho infantil é importante na base da formação do ser humano, é uma questão equivocada. O trabalho infantil é ligado ao ranço da escravidão, porque se nós formos analisar, as crianças que estão inseridas no trabalho infantil são crianças pobres e, na grande maioria, crianças pardas e negras. Ou seja, se nós fôssemos pegar uma criança, fazer um retrospecto familiar, nós vamos ver que ele é descendente de um escravo. Muitas das vezes, não vou dizer todas as vezes, mas as crianças que estão inseridas no trabalho infantil são crianças que estão em famílias pobres, ou seja, a pobreza, a miséria, a escravidão anda lado a lado com o trabalho infantil. E é inadmissível falar que uma criança tem que trabalhar para sustentar o lar, porque é dever da sociedade proteger a criança, e não a criança proteger a sociedade ou ter uma responsabilidade financeira pela subsistência do seu pai, da sua mãe, de seus irmãos. Se nós estamos diante de um quadro dessa forma, o Estado tem que entrar com as suas políticas públicas. Por isso que é importante a Bolsa Família e outros programas sociais para suprir a miséria e a pobreza extrema de algumas famílias e nunca atribuir isso a uma criança. Hoje nós temos uma realidade no Brasil com 13 milhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O que é isso? São pessoas per capita que recebem até R$ 89 por mês. Ou seja, é um valor insuficiente para a alimentação. Mas esse quadro não pode, em momento algum, justificar a exploração de uma criança, porque a consequência para ela, para sua família e para a sociedade vai ser muito grave.
Quero aproveitar o que ele está falando aqui, antes de saber sua opinião. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma transmissão pelo Facebook e ele falou a opinião dele sobre quanto mais cedo se começa a trabalhar as consequências. Então, vamos acompanhar aqui para a gente depois discutir um pouco mais e até um pouco da percepção do que algumas pessoas falaram na entrevista da Thalita. Vamos acompanhar. Eu morei na fazenda por 2 anos, meu pai administrou uma fazenda e também era peão, não era só administrar não. Fazenda Quirongosa, em Eldorado Paulista. E eu lembro perfeitamente, uma das coisas que se plantava lá, além de banana, era milho. E naquele tempo, para você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse pico, você tinha que quebrar o milho. Você botava um saco de estopa no braço e eu, com 9, 10 anos de idade, quebrava milho na plantação e 4, 5 dias depois, com o sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Tá certo? Então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas quer dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, 8, 9, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda, trabalho duro. Bruna, doutor Ronaldo, quando a gente ouve opiniões como essas, ou então aquelas, trabalhar não mata ninguém, melhor trabalhar que roubar, precisa trabalhar para ajudar a família, o trabalho enobrece. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque uma boa parte da sociedade acredita nisso, e eu queria saber quais são as consequências disso, ou se isso é mito. Esses são os mitos do trabalho infantil, que nós chamamos, que é um senso comum, que a gente ouve muitas pessoas reproduzirem, como você falou, é melhor roubar do que estar na rua, é melhor roubar do que ir para o crime, como se a única opção, como o doutor Ronaldo disse, como se a única opção para a criança pobre e negra for ou o trabalho ou o crime, quando na verdade a opção para a criança deve ser escola, brincadeira, desenvolvimento pleno, que são garantidas pela Constituição. Então é lamentável uma fala dessa, porque na verdade o presidente ele valida uma ideia, uma cultura que já é muito prejudicial. Então, no nosso trabalho, inclusive de comunicação, a gente visa desconstruir esses mitos. Inclusive essa relação que ele fez com o uso de droga, que todo mundo reclama quando a criança está trabalhando, mas quando está com crack... que usar droga, né? E na verdade é o contrário, porque a criança que está explorada pelo trabalho infantil, ela está mais vulnerável ao crime e às drogas. Inclusive o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Então, quando a gente vai mesmo para as periferias, quando a gente vai para as comunidades, a gente percebe que acaba sendo uma opção para aquele jovem. Recentemente eu fiz uma reportagem no Jardim Ângela, numa comunidade. Lá em São Paulo, né? Em São Paulo. Jardim Ângela é um bairro do extremo sul de São Paulo, bastante pobre e bastante violento também. E eu fui visitar uma família que é assistida pela assistência social, já foi identificada, é acompanhada, e está rompendo o ciclo do trabalho infantil na 3ª geração. Então, a avó veio da Bahia, com 15 anos, trabalhar numa casa de família, que é o trabalho infantil doméstico. Depois, os filhos vendiam churrasquinho na porta dos estádios. Aí, os netos também começaram a trabalhar e aí houve a identificação por parte da assistência. Mas, quando você vai visitar essa família, você vê realmente a situação precária que ela está inserida. Como o doutor Ronaldo falou, você vê claramente ali um resquício da escravidão. O quanto, assim, a casa sem janela, sem saneamento básico na comunidade, sem energia elétrica, assim, gato, tem as crianças ligando 2 fiozinhos para conseguir acender a luz, não tem almoço na hora da refeição, as crianças acabam se alimentando na escola. E uma cena que me chamou muita atenção foi que essa reportagem fez parte de uma série que a gente tem de ensaios fotográficos. Quando a gente foi acompanhar uma das crianças no caminho para a escola, tem uma cena, uma foto da criança de costas, assim, passando pelos adolescentes que trabalhavam, que eram explorados ali pelo tráfico de drogas.
Então, os meninos na moto, fumando maconha, meninos que foram aliciados pelo tráfico. Então, na verdade, o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil e a criança que está nas ruas, que está trabalhando no farol, por exemplo, vendendo bala ou até pedindo dinheiro, porque a mendicância, isso nem todo mundo sabe, mas a mendicância também é considerada uma forma de trabalho infantil, essa criança ela está exposta ao abuso sexual, à exploração sexual, à violência, ao aliciamento pelo tráfico. Então, assim, existem muitos problemas nessa fala do Bolsonaro e, infelizmente, reforça uma cultura que é uma cultura escravocrata, em que a sociedade entende que tudo bem a criança pobre, negra, estar naquela condição, mas o meu filho não. Ou seja, é um entendimento do que é criança, até essa dualidade entre quem é a criança e quem é o menor. Qual que é a ideia de infância que a gente tem? Infância para quem? Até, enfim, quando uma vez eu ouvi um advogado falar, achei bem interessante, acho que o doutor vai poder falar melhor sobre isso, sobre a lei do ventre livre, que, na verdade, quando você vai ler ali as letras miúdas da lei, a criança, ela era escravizada até os 8 anos, e aí o senhor tinha que decidir se ele iria libertá-la ou não. Se ele libertasse, o Estado indenizava quem estava o senhor, no caso, não a pessoa escravizada, e se ele não libertasse, ela tinha que trabalhar até, acho que 22 anos. Então, o trabalho infantil, ele realmente tem uma ligação direta com a escravidão, e aí a gente vai começar a falar, então, dessas crianças que eram libertadas, a gente vai falar de criança em situação de rua, e muitas outras questões. Então, acho que é uma reflexão importante da gente fazer. Depois, inclusive, o Bolsonaro, o que eu li foi que a própria mãe dele e o irmão desmentiram e falaram que ele não trabalhou. Mas, independentemente disso, eu acho que esse discurso acaba sendo aplicado a apenas uma parcela da população. Como o senhor vê isso, essas questões do mito sobre o trabalho infantil? O senhor que lida, né, que trabalha com isso direto, inclusive com denúncias, né? Desde a Revolução Industrial, a gente se discute a questão da proteção à criança. As crianças foram muito exploradas, não só no campo, mas na indústria, desde a formação do direito do trabalho. E as experiências que nós temos são péssimas. As crianças, nós temos índices de acidentes, mutilações e morte. Então, é muito difícil admitir uma criança, e principalmente trabalhando num ambiente perigoso, desassociando de um futuro promissor, não é? Porque se a gente não inserir a criança hoje no ambiente escolar e no ambiente protegido, qual será o futuro dela? É muito difícil você entender hoje, ou admitir hoje, uma criança que seja um analfabeto funcional, ou seja, aquele que frequentou a escola, mas não tem discernimento de interpretação de textos ou coisas parecidas, ser um profissional de sucesso. Hoje, com a reforma da Previdência, nós estamos jogando de uma forma muito posterior à idade mínima de aposentadoria. Então, eu pergunto, qual a necessidade de inserir uma criança ou um adolescente precocemente no mundo do trabalho, se ele vai ter que se ativar até os 70 ou mais anos de idade? Desperdiçando aí uma fase importante de nossas vidas, que é uma parte que tem que ser reservada, deve ser reservada para atividades lúdicas, artísticas, esportivas e educacional. E destacando aqui, que pouca gente fala nesse assunto, o fundamental aspecto do brincar. O brincar na vida de uma criança, e isso é pouco estudado, mas muito comentado pelos profissionais da psicologia, que isso desenvolve uma série de características que vão refletir no adulto como um todo. Então, o brincar deveria ser e estudar o foco dos pais, da sociedade para uma criança, não trabalhar. Ninguém coloca no currículo que começou a trabalhar desde os 9 ou 10 anos de idade, porque isso não é importante para a sociedade. Para a sociedade é importante o quê? Qual a formação educacional? Você estudou aonde? Você trabalhou aonde? Você tem pós-graduação, tem MBA, tem o quê? Não é? Isso é fundamental para o mundo do trabalho. Se uma pessoa trabalhou no campo com 6 ou 7 anos de idade, isso para uma entrevista de emprego é completamente desnecessário. Muito pelo contrário, pode ser um demérito, porque se ele trabalhou, possivelmente ele não teve uma frequência ou um rendimento escolar bom, né?
E a experiência que nós temos hoje, épocas de colheita, as crianças faltam na escola para trabalhar muitas vezes com os pais ou outras pessoas, né? Isso vai gerar um baixo rendimento escolar, vai gerar evasão escolar e nós vamos ter prejuízo para essa criança e esse adolescente. E aí a pergunta que nós temos que fazer, qual é a sociedade que nós queremos? Eu preciso fazer um pequeno intervalo, a gente já continua com essa discussão. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre trabalho infantil. Aqui comigo está a Bruna Ribeiro. Ela é jornalista e especialista em Direito Internacional, repórter do projeto Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil. Também tem uma coluna no programa Observatório do Terceiro Setor e escreve para um blog no Estadão sobre infância, juventude e diversidade. E eu também converso com o Ronaldo Lira, que é procurador do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cordinfância. E nessa volta do segundo bloco, eu quero mostrar para vocês uma reportagem feita pela Gabriela Leite, que mostra a realidade do trabalho infantil lá em Belém do Pará. Essa reportagem faz parte de um programa que a gente tem aqui na TV Aparecida, que chama Arquivo A, exibido toda quinta-feira. Vamos acompanhar aqui no telão, por favor. O Marcelinho trabalha todos os dias vendendo limão em uma feira na cidade de Belém do Pará. Às 7 horas da manhã, ele já começa a colocar os limões nesses saquinhos e vai atrás dos clientes. Ele só para na hora do almoço. Ele tem só 13 anos. Eu quero parar de vir para a feira, porque a mulher que dali do coisa ali, de lá, que é igual é daqui, falou que não é mais família ir para a feira, que é para me estudar, só estudar. Com a venda dos limões, ganha cerca de R$30 por dia, mas esse dinheiro não fica com ele. É o tio quem incentiva o trabalho. Eu compro o limão, que a intenção é para ele vender, para ele ter o dinheiro dele. É isso, basicamente é isso. E por que ele trabalha aqui com o senhor? Por que você fala, vem trabalhar comigo? Por que vocês falam para ele vir trabalhar com vocês? Pô, porque ele gosta muito do celular. Todo dia, é quase uns R$10 ele gasta. Aí eu digo, não, tu vai trabalhar para te ganhar, para te saber dar valor. Por causa do trabalho, muitas vezes o Marcelinho não vai para a escola, mas ele não quer continuar trabalhando aqui porque sabe que estudar é importante. O sonho dele é ser bombeiro. Quero estudar. Sabe? Por quê? Porque estudar para me crescer, para me formar nos meus estudos e ser bombeiro. Eu acho bacana. O Pará tem a maior população do norte, com cerca de 8 milhões de pessoas, e é também o estado com o maior número de trabalhadores infantis da região. No Brasil, é o 5º colocado, ficando atrás apenas dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, o número de meninos e meninas nessa situação chega a quase 3 milhões. O trabalho infantil é tão presente aqui no estado do Pará que quase 9% das crianças de 5 a 17 anos estão trabalhando atualmente por aqui. Isso representa quase 170 mil menores. As principais atividades econômicas que eles exercem estão na agricultura, no comércio e na indústria. Pois é, a gente vê essa reportagem e a gente ouve a fala do tio, do menino, do menino, parece que é uma coisa mais natural, naturalizada, né? A criança tem uma maior sensibilidade ao assunto do que o próprio tio. Porque enquanto a criança fala de estudar para ser um bombeiro, o tio fala para ele trabalhar para pagar a conta do celular. É um paradoxo a gente ouvir pessoas adultas falarem sobre isso, porque isso sim é a perpetuação do ciclo da pobreza. Você tirar uma criança, que na reportagem fala que falta na escola, às vezes, mas tirar ele do caminho do futuro para colocar no caminho, no ciclo da miséria e da pobreza. E é essa a história que a gente vê no Brasil, não é? Então, muitas vezes, o trabalho infantil, ele se perpetua nas famílias, no sentido de que vai passando, eu comecei jovem, comecei cedo, meu filho também e o meu neto também. E aí o que nós temos que avaliar? Onde fica a meritocracia? Como que uma criança dessa
ela vai competir num vestibular, numa vaga de um bom emprego, com uma criança que estudou numa escola particular, que estudou inglês, que estudou várias outras matérias e vai competir com uma criança dessa. Eu tenho até um dado aqui, para complementar o que o senhor está falando. Dados do IBGE mostram que o trabalho interfere mais na escolarização das crianças entre 5 e 13 anos, em 98,4% delas. Ou seja, quanto mais cedo se começa, mais cedo se prejudica a educação, né? É isso, né? Com certeza. Até eu fiz uma reportagem nas feiras, do trabalho infantil nas feiras, e é muito característica essa reprodução de um ciclo, porque os pais também começaram a trabalhar muito cedo na feira. Então, é uma cultura. Muitas vezes, quando o tio ou um familiar diz que ele acredita que ele está ajudando, ele realmente acredita que ele está ajudando. Então, por falta de acesso à informação, por um desconhecimento, por isso que a gente fala tanto da importância da comunicação, tanto do projeto e de momentos como esse mesmo, em que nós estamos conversando sobre o assunto para tirar as dúvidas da população, porque realmente é complicado culpabilizar a família, porque às vezes o familiar, o cuidador, ele não tem nem noção do impacto que isso tem na vida da criança. E geralmente o trabalho infantil ele está relacionado com aliciamento. Em muitos dos casos tem um adulto por trás. No trabalho infantil nas ruas, por exemplo, é muito comum os pais levarem as crianças, ou às vezes um vizinho, algum conhecido que reúne várias crianças do bairro, porque até nas grandes cidades, esse trabalho, o trabalho infantil, ele exige um deslocamento. Muitas vezes as crianças que trabalham no centro, elas não moram lá, elas moram nas periferias. Então, sempre tem um adulto observando. Enfim, então, no caso das famílias mesmo, é importante a gente entender que é a cultura, que são os mitos mesmo, e que é por isso que é importante a gente desconstruir. E como funciona hoje a fiscalização em relação ao trabalho infantil? A gente avançou, retrocedeu? Como está hoje o cenário? Hoje, o extinto Ministério do Trabalho, que foi agregado no Ministério da Economia, ele tem um déficit de 1.000 pessoas ou mais. Então, nós nunca tivemos, nos últimos 20 ou 30 anos, um número tão reduzido de auditores fiscais do trabalho. Isso prejudica muito a fiscalização de rua, a fiscalização no campo em relação ao trabalho infantil. Mas, de uma forma geral, qualquer pessoa pode ligar no Disque 100 e reportar um caso de trabalho infantil. Nós temos os conselheiros tutelares, temos aí os programas de erradicação do trabalho infantil nos municípios, de modo que há aí uma engrenagem muito grande de proteção em relação a isso. Mas eu acho e afirmo que o fiscal do trabalho seria um elemento fundamental para que nós pudéssemos avançar cada vez mais em relação ao combate ao trabalho infantil. Eu até tenho um dado aqui de fiscalização no combate ao trabalho infantil, é da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que fez 361 fiscalizações para o combate ao trabalho infantil entre janeiro e julho desse ano, de 2019. Segundo o menor registrado nos últimos 10 anos. Estados com menos ações foram a Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. E não houve fiscalização em 2019 no Acre nem no Espírito Santo. Em 2018, nesse mesmo período, foram 432 fiscalizações de trabalho infantil. Então, houve uma queda. É um número inexpressivo. Para o governo, isso tem uma repercussão muito negativa do ponto de vista internacional, porque nós assumimos compromissos internacionais com a Organização Internacional do Trabalho em relação ao trabalho infantil. E o que acontece? Quando nós vamos exportar um produto, as multinacionais querem saber da cadeia de produção. Existe trabalho escravo, existe trabalho infantil, existe desmatamento inserido nessa cadeia de produção. Se a resposta for positiva, o nosso produto vai ser boicotado, né? Então, hoje, os grandes contratos de multinacionais, existem cláusulas de direitos sociais. Então, quanto mais o Brasil abandonar a questão da fiscalização, ou seja, não combater, não fazer enfrentamento direto ao trabalho infantil, pior vai ser para a economia. Então, esse é um dado fundamental, porque vale lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a erradicar a escravidão. Será que nós vamos ser um dos últimos países a erradicar o trabalho infantil? E qual vai ser o custo para a nossa economia, para a nossa imagem no cenário internacional? É uma reflexão que nós devemos fazer, não apenas em relação àquele micro local que nós estamos analisando, onde a criança está, mas do ponto de vista
da nossa sociedade e do nosso país. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem lá na Rede Peteca. Vocês também acolhem denúncias ou só por meio de reportagens que vocês mostram o que está acontecendo em relação ao trabalho infantil? Como é que funciona? Nós publicamos as reportagens e nós recebemos muitas dúvidas, porque muitas vezes as pessoas não sabem como denunciar. É interessante a palavra até ajuda, porque as pessoas, às vezes, quando elas compram de uma criança, elas acreditam que elas estão de fato ajudando. E muitas pessoas que até trabalham na área social, é uma dúvida geral. Porque realmente, às vezes você está ali comendo num restaurante, chega uma criança e te oferece algo para vender. Realmente, assim, é uma situação que não deixa ninguém confortável, concorda? E aí, às vezes, a gente acredita que dando um dinheiro para aquela criança ou comprando, nós estamos ajudando. E, na verdade, nós estamos prejudicando aquela criança. Porque enquanto ela render para os pais ou para a família, ela vai continuar naquela situação. Então, na Rede Peteca, nós não atuamos como um órgão público de denúncias, nada disso, mas nós esclarecemos dúvidas. Então, Disque 100 ou Disque 156, também tem o aplicativo do MPT, o MPT Pardal. Então, nós damos todas as orientações para que as pessoas compreendam como elas podem colaborar de fato. Ah, você quer ajudar? Então, você pode denunciar, você pode apoiar uma instituição, uma organização social. Existem outras formas de você realmente ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade. Porque a subnotificação também é um problema. Nós temos esse cenário, esse número que foi citado, mas, na verdade, eu acho que esse entendimento da sociedade de que o trabalho infantil não é negativo causa subnotificação, as pessoas não denunciam. Como o senhor falou no começo do programa, o trabalho infantil invisível. É muito comum, quando eu falo que trabalho nessa área, as pessoas falam, nossa, mas tem trabalho infantil em São Paulo? Você fala, tem. A criança que está no farol. Exatamente. Bala no farol. O menino que está vendendo limão na feira. O menino que está na praia ali, que você pede a caipirinha. Lugares, né? Então, existem várias formas de trabalho infantil que são invisíveis, que passam despercebidas no dia a dia. Então, conscientizar as pessoas, mostrar, o nosso trabalho de reportagem é muito pensando em humanizar mesmo. A gente faz esse trabalho com ensaios fotográficos sem identificar a criança, a gente não mostra o rosto, só fotos de detalhes, troca os nomes, preservando completamente a identidade dela, mas para dizer, olha, esse menino que está fazendo malabares no farol, ele está trabalhando, ele está fora da escola, ele está exposto à violência, ele está correndo o risco de ser atropelado. Quais são as consequências? Para realmente humanizar e trazer um pouco para perto, porque acaba parecendo que o trabalho infantil é aquele trabalho infantil na carvoaria ou lá no interior da Bahia, né? Que é muito distante, na verdade, não. O trabalho infantil está no nosso cotidiano e quando a gente compra da criança, a gente não está ajudando. Tem uma outra questão também que eu quero abordar, até muito rapidamente. A gente está num ambiente de televisão e muita gente que está assistindo a gente pensa, mas e as crianças que começam, né, na televisão ou que viram artistas logo muito cedo? Existe uma lei, eles são amparados pela legislação de uma forma diferente e por isso não é considerado trabalho infantil, doutor? Ou não? O trabalho infantil artístico é mundialmente aceito. Nós temos os filmes de Hollywood, uma série de filmes com as crianças, com a participação de crianças de toda idade, né? Mas o fato é que o trabalho infantil depende de autorização judicial. Para quê? Para que o juiz verifique, o juiz e o promotor, eles possam verificar se aquele ambiente é adequado, quais seriam os prejuízos que poderiam ter, e ele pode autorizar ou não. Então, qualquer criança ou adolescente inserido num cenário artístico tem que ter regras claras e com autorização do promotor e do juiz, não é? Com parecer do promotor e uma autorização judicial específica. Isso não quer dizer que a criança que está inserida nesse meio não vai ter prejuízo. Nós temos vários casos de crianças que fizeram filmes, fizeram novelas ou fizeram outros programas e que tiveram consequências drásticas na sua vida. E basta ver, por exemplo, aquele filme Cidade de Deus, que foi filmado no Rio de Janeiro com muitas cenas de violência, e violência extrema. O que aconteceu com aquelas crianças?
Nós temos casos lá de criança, artista mirim, que virou morador de rua, artista mirim que foi preso praticando crimes, ou seja, isso também não é nenhum receita de sucesso. Então, é por isso que é importante o juiz limitar o que a criança vai ser inserida. Eu, particularmente, fico extremamente chocado com algumas cenas desse filme especial. Porque criança não pode estar junto, e a legislação é muito clara com isso, com cenas de violência, com cenas de pornografia, de sexo, nada disso, porque é incompatível com a idade de uma criança ou adolescente. Bruna, e aí complementando um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da educação disso e também o papel da comunicação para que as pessoas saibam o que é realmente o trabalho infantil, porque a gente acha que isso aí não é trabalho infantil porque está legalizado, mas não, né? Não é porque necessariamente a criança está na televisão que ela está protegida. Eu acho que é um outro tipo, são outras regras. Acho que acaba sendo um pouco mais protegido porque tem toda uma legislação específica que exige uma autorização do juiz, como o doutor falou, mas realmente, até o Justin Bieber, na semana passada, eu vi uma declaração dele falando o quanto foi prejudicial para ele, o quanto ele sofreu por ter começado tão cedo, o quanto ele não tinha estrutura nenhuma para lidar com aquele sucesso. Até a questão dos youtubers hoje, que isso invadiu a internet. As fanqueiras, né? Super sexualizadas e expostas. Então, realmente, assim, se está de acordo com a lei, protegido, você falou do papel da educação, se a criança, o ator mirim, está conciliando com a escola de forma adequada, então a gente entende, pelo menos é o que a lei diz, que tudo bem. Mas nem sempre isso acontece. A mesma coisa no trabalho infantil esportivo. A gente teve aquela tragédia que aconteceu no Flamengo, com os meninos, adolescentes da categoria acho que de base, que eram meninos de outros estados, que estavam longe da família, dormindo num container, e, quer dizer, de uma forma totalmente irregular. Será que eles estavam realmente com um contrato de aprendiz? E é a mesma coisa, o garoto começa a jogar bola, ele acha que ele vai virar o Neymar. Existe um sonho muito grande por parte daquela criança e até da família, uma expectativa muito grande. E se não acontece, como que fica? Ele está estudando? Ele está se preparando? Porque são exceções. Então, realmente, é bastante complicado. Agora, a ONU tem uma agenda para 2025 tentar erradicar o trabalho infantil no mundo. Isso é um sonho, ou não? Com certeza. Nós estamos falando de Brasil, mas nós temos países com incidência muito maior. Nós fomos para a Índia, para a China, para os países asiáticos como um todo, né, onde eles são mundialmente conhecidos pela exploração do trabalho infantil, trabalho escravo, e certamente isso não vai acontecer, né? Mas é bom que nós possamos colocar metas para que a gente tenha um esforço internacional. Da mesma forma que a escravidão também não foi eliminada na época certa, o trabalho infantil também não será. Mas enquanto nós não colocarmos metas e ações, nós vamos ficar estagnados. Então, provavelmente, nós não vamos atingir essa meta em 2025, mas pelo menos alguns países vão avançar em muita coisa. Rapidamente, sua consideração, estamos chegando no final, sobre esse assunto. Sobre a meta internacional, eu concordo. Eu acho que muitas vezes as convenções internacionais podem parecer utópicas até, quando nós colocamos essas metas muito distantes. Temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e um dos objetivos, o Objetivo 8, na meta 8.7, existe a erradicação do trabalho infantil, né, como a gente está comentando. Então, realmente, parece utópico, mas a utopia ela serve para isso, para a gente continuar caminhando, né? e caminhando. Então, eu acredito que são entendimentos internacionais importantes, principalmente num contexto nacional em que o nosso presidente da República está falando publicamente a favor do trabalho infantil. Então, ter essa validação também, esse entendimento global de que o trabalho infantil é prejudicial e precisa ser erradicado, é sim importante. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer a Bruna Ribeiro. Ela é jornalista e especialista em Direito Internacional, repórter do projeto Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. Também tem uma coluna no programa Observatório do Terceiro Setor e escreve para um blog no Estadão sobre infância, juventude e diversidade. Muito obrigado também ao Ronaldo Lira, que é procurador do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância.
E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecer Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau, tchau.